Bom dia, sejam muito bem-vindos. Desejo uma ótima segunda-feira e que essa semana seja exponencial e para que seja nada melhor que iniciarmos com um bom café e principalmente iniciarmos na presença do Senhor, despertar com Cristo. Quero começar fazendo uma pergunta para você. As pessoas que estão próximas de você, elas acreditam no que você fala ou não? Pensa aí. Lembrando, você só terá credibilidade e respeito se o seu testemunho de vida for condizente com a vida que você leva. Podemos aprofundar sobre essa questão analisando o testemunho de vida de Ló, como as pessoas que estavam próximas dele o via. Primeiramente, quem é Ló? Ló era nada mais que sobrinho de Abraão. Alex, quem que é Abraão? Abraão, pai da fé, que está em Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Deus chamou Abrão e disse que faria dele uma grande nação. Pediu para ele sair da casa de seu pai, da sua parentela, para uma terra que havia de mostrar. E aí que está, e Ló foi com ele. Que nós vamos meditar nessa questão de Ló. E essa separação entre Ló e Abraão, nós vemos em Gênesis 13, de 6 a 8. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ló e Abraão se separaram, ambos estavam muito prósperos e começou a haver essa contenda entre os pastores do rebanho, tanto de Ló como de Abrão, e eles decidiram que cada um seguiria para lados opostos. E aí agora que começa, Ló olhou e viu as campinas do Jordão, Gênesis 13, 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Ló já sabia que o povo daquela cidade era perverso e pecadores, um povo que não temia a Deus, mas Ló armou suas tendas em direção a Sodoma. E no capítulo 18 de Gênesis, Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E Abrão, sabendo que Ló estava próximo, ele intercede por seu sobrinho. E o Senhor o Senhor é tão misericordioso que ele envia 2 anjos para avisar Ló que as cidades seriam destruídas e que ele deveria sair com toda a sua família. E agora que começa
onde eu iniciei, as pessoas que estão próximas de você, elas acreditam no que você fala ou não? Após os dois anjos avisarem a Ló que a cidade de Sodoma e Gomorra seriam destruídas, primeiramente ele já chegou nos seus genros para avisar, né? Que a cidade seria destruída, que nós temos que sair daqui. E os genros nada mais, nada menos que não deram crédito no que ele falava. Ao contrário, zombaram dele. E é nítido em Gênesis 19:14. Então Ló saiu e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejavam com eles. Gracejavam, não deram crédito ao que Ló estavam avisando. E deu o dia da destruição de Sodoma e Gomorra. Os anjos tiraram Ló, não foi Ló que saiu. Os anjos tiraram Ló, sua esposa e suas filhas pela mão e avisaram ainda: não olhem para trás, não olhem. E todos sabem essa passagem bastante conhecida na Bíblia, né? Que a esposa de Ló olhou para trás e ela nada mais, nada menos que virou um pilar de sal, transformou um pilar de sal. O que eu quero trazer para vocês aqui, hoje, nessa manhã, despertar com Cristo? O que aprendemos com essa passagem de Ló? Peço até que vocês meditem de Gênesis 12 a Gênesis 19. Ló, ele conhecia o Deus vivo, pois andava com seu tio Abraão, que era um homem reto e justo. Só que ele preferiu se achegar aos prazeres mundanos e ele foi armando as suas tendas de pouco a pouco até chegar em Sodoma. Certamente, Ló não dava testemunho de fé, ao ponto de seus genros, nem a sua esposa, lhe deram crédito. Ao ponto que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que isso traz? Que ele não exercia o governo na sua casa e nem ele impunha respeito aos demais que estavam ao seu redor. Então ele só era mais um na cidade, né? O testemunho de fé dele não condizia com as práticas dele. E as consequências disso foi que dele nasceram duas nações, olha tanto que é sério, duas nações amaldiçoadas, os amonitas e os moabitas. Por quê? Porque quando os anjos tiraram ele de Sodoma, só foi ele e suas duas filhas. E elas viraram uma para a outra e falaram assim: como agora que nós daremos sequência na nossa geração? Como elas estavam já acostumadas com aquela convivência ali em Sodoma, né? Cidade toda perdida, elas embebedaram Ló, seu pai, e deitaram com ele, que nasceram essas gerações, né? Os amonitas e os moabitas. Então, aí Ló escolheu um caminho que lhe afastava de Deus, e isso lhe gerou péssimas consequências. A pergunta é: quantas vezes nós afastamos de Deus por achar que os prazeres desse mundo são mais atrativos ao ponto de não sermos reconhecidos como cristão, uma pessoa íntegra? Eu te pergunto, você tem dado testemunho de vida de uma pessoa cristã? As pessoas
te reconhecem uma pessoa que tem Cristo, ou suas atitudes parecem zombar de Deus? Faça essa reflexão. Então, para finalizar, que nós refletirmos sobre o nosso testemunho, para que nós possamos levar pessoas, principalmente as que estão próximas de nós, à salvação e não à perdição, como foi de Ló. Amém? Que sejamos íntegros, que tenhamos o governo nas nossas casas, que o ambiente não nos contamine. Aquela musiquinha, né? Não, tem nada a ver, e você vai montando as suas tendas até chegar em Sodoma. Fazer uma oração para finalizarmos mais esse despertar com Cristo. Eleve o seu pensamento ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, que Ele guarde sempre o seu coração, guie os teus caminhos, e que as pessoas não venham zombar de você. Muito pelo contrário, dê crédito ao que você fala. Amém? Senhor, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por mais essa manhã que o Senhor nos permite, meu Pai. Mais um fôlego de vida. Pai, coloca aqui diante de Ti a vida de cada um, meu Pai. Guarda os seus caminhos, meu Pai. Livra-os, Pai, de todo engano, de toda seta do maligno, meu Pai, que leve ao caminho da perdição, meu Pai. E se estiver próximo desses caminhos de perdição, que sejamos luz, meu Pai, sejamos luz e não trevas, meu Pai. Coloco diante de Ti a nossa semana, o nosso dia, meu Pai. Que o Senhor derrame Tuas bênçãos, o Teu favor. Envie Teus anjos, meu Pai, e nos guarde, Pai. Assim eu oro e coloco a vida de cada um, meu Pai, na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a nossa próxima segunda-feira com mais um Despertar em Cristo. Amém? Amém, amém, amém. Um abraço, pessoal.